Vamos para Brasília entender como as coisas lá estão se desenhando. Porque o presidente da Câmara, o Arthur Lira, convocou para a próxima quarta-feira a instalação de uma comissão especial que vai analisar a PEC que reserva 5% das emendas individuais ao orçamento para enfrentamento de catástrofes e emergências naturais. O valor deve ser destinado ao órgão federal competente, que vai fazer o repasse para as unidades da federação no momento em que o desastre acontece. O montante vai ser revertido aos parlamentares no 4º ano da legislatura, caso não tenha havido intercorrências que justifiquem a utilização. A comissão especial será composta por 34 integrantes efetivos e o mesmo número de suplentes. Demorou, Fábio Piperno, para isso ou não? Aros, eu gostaria de entender melhor o que vai ser essa comissão e o volume desses recursos. Que representa isso, né? Porque me parece que jogar no ar essa história dos 5%, eu quero entender o seguinte, 5% sobre o quê? Qual, enfim, o volume? Por que 5%? Por que não um pouco mais aí? Se esse dinheiro vai ser liberado agora, se esse dinheiro vai ser liberado mais na frente, se esses 5%, por exemplo, eles vão ser retirados daquelas emendas que eles esperam para que sejam liberadas em junho, antes do período eleitoral, né? Porque já que é para fazer um sacrifício, vamos fazer também um sacrifício em relação a isso tudo. Então, veja, seria demagógico, assodado e prematuro criticar o teor, né, dessa emenda, dessa proposta do presidente Arthur Lira. Por isso eu me reservo o direito de querer conhecer um pouco mais. Agora, eu hoje, aqui no Morning Show, eu vi uma entrevista, né, um depoimento do prefeito de Santa Maria, que conversou conosco. Uma cidade grande, uma cidade importante que está totalmente isolada. Já começa a enfrentar problemas de abastecimento e o que vai se agravando porque é uma cidade que perdeu praticamente todos os seus acessos. Então, como exemplo, ele disse que uma viagem de Santa Maria a Porto Alegre, que demorava entre 4 e 5 horas, agora demora pelo menos 11. Porque lá no Rio Grande do Sul já são 144 as rodovias federais, estaduais e pequenas estradas que estão praticamente fechadas, porque elas perderam pontes, por queda de barreiras, por erosão mesmo do asfalto, então não tem como passar por lá. E a recuperação disso é algo que tem que ser feito para ontem. Óbvio que não dá para começar agora porque está chovendo, mas se parar a chuva domingo tem que começar segunda-feira, porque as populações não podem mais esperar. Fora que tem gente isolada em pontos em que o serviço público de socorro não consegue chegar. Então, é um quadro de guerra praticamente. Então, não dá para ficar com miséria e não dá para ficar jogando para a torcida, acenando com algumas migalhas para socorrer esse povo em desespero. E aí, Segrã? Estava lendo aqui para atualizar e sempre dar informação com fonte confiável. Em 2011 teve uma catástrofe na zona serrana do Rio. Sim. Faleceram 900 pessoas. Isso. E isso aconteceu e agora ninguém mais fala da questão. Seria muito altruísta, na minha opinião, que parte das emendas que foram liberadas pelo presidente, aquelas que estão comprometidas, sejam destinadas não para ajudar especificamente a uma região por causa dessa catástrofe que deve, claro, ser ajudada, mas que seja um foco para que isso, com certeza, se não tomam alguma providência de infraestrutura, vai começar a acontecer de novo. Sim. Então, me parece que seria válido apontar a uma questão Brasil, sem ideologias, não interessa deputado, senador, é Brasil, é todos, para ajudar essa gente que está precisando hoje, mas que não seja apenas para uma ajuda de sai hoje e termina amanhã, que seja uma questão que se mantenha, para evitar que o dia de amanhã a gente continue lendo, ouvindo, assistindo tragédias desse tipo de questões que, claro, convenhamos, não podem ser evitadas, são tragédias da natureza, mas com certeza poderia sim ser atenuada em função de obras de infraestrutura e de não aproveitamento político de uma questão tão sensível como vidas humanas e a vida das pessoas que hoje, como mencionava Piperno agora, Santa Maria isolada, são situações de risco extremo,
sobretudo para crianças, pessoas idosas, que deveriam ter atenção e a prioridade e não um aproveitamento de uma comissão que não digo que seja boa, mas que não seja especificamente para isso. Isso tem que ser permanente e deveria ser uma prioridade de qualquer político independente da ideologia. E aí, Alan Gani? Concordo absolutamente com o Segré, até porque o Brasil é um país tropical e a gente está sujeito a esse tipo de tempestade. Como bem lembrou aqui o Segré, teve no Rio de Janeiro, anteriormente teve em Santa Catarina, depois teve em São Sebastião. Então é algo que é recorrente no Brasil. E algo que me incomoda muito nesse país, que tudo é feito na base do improviso, a falta de planejamento de longo prazo. Então, de fato, quando ocorre uma tragédia, aí as forças de Estado, elas agem, o dinheiro chega, há até uma mobilização por parte da população, que é muito bonita, mas isso não é suficiente. Dado que isso é uma constante no Brasil, esses problemas climáticos, esses eventos tropicais, a gente tem que lidar com as consequências disso, minimizar estes danos. E aí, ter planejamento para isso, isso é fundamental. Por exemplo, ontem eu trouxe aqui uma ideia muito simples, que é o aviso por celular, que ocorre nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm uma série de eventos também da natureza, como furacões, como terremotos, como também tempestades, só que eles estão mais bem preparados para lidar com essa questão, assim também como o Japão. Então eu acho que isso também tem que ser uma política de Estado, concordo absolutamente com o Segré, que independa do governo A ou do governo B. Essa PEC, estava lendo aqui no site da Câmara, que é uma proposta de autoria do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, coincidentemente, tramita desde o dia 14 de setembro de 2023. Ela, segundo aqui, seguindo a tramitação detalhada que tem no site, ela está na mesa diretora da Câmara desde o dia 21 de fevereiro deste ano, aguardando a instalação da comissão especial para promover exatamente esse trabalho que nós explicamos agora há pouco. Ou seja, está há bastante tempo, vamos considerar um ano aí, tramitando pelas comissões, seguindo esse rito e etc. Agora é hora de acelerar. Se esse é um objeto que vai se reverter em algo efetivo. Você tem toda a razão, Carlos, mas o problema é o seguinte, o governo só acorda quando acontece a tragédia, né? Isso deveria acordar muito antes. Aliás, um exemplo que ocorreu recentemente no Rio Grande do Sul foi justamente a ponte que desabou na última chuva terrível entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, que começou essa história. Não, vamos ter uma licitação tal, demoraria 18 meses, ia custar uma fortuna. A população se encheu, acabou fazendo ali uma vaquinha, se organizou e construiu a ponte. Em vez de ser 18 meses que era planejado pelo governo, construiu a ponte em 4 por 1/10 do preço. Então isso mostra que a população está tomando em suas mãos a responsabilidade que caberia ao governo, né? Por quê? Porque essa demora, esse trâmite burocrático para resolver coisas importantes. Eu concordo aqui com a análise dos meus 3 colegas, mas eu gostaria de acrescentar 2 coisas aqui fundamentais. O primeiro é o governo federal ter um programa para cobrar prefeitos e governadores para tirar as pessoas de área de risco, porque grande parte dessas tragédias são pessoas que moram em área de risco. E essas emendas só iriam para os lugares que removessem as pessoas dessas áreas de risco. Porque senão nós vamos ficar gastando dinheiro à toa, porque você cria dinheiro, você gasta dinheiro, acontece uma outra tragédia, porque há muita gente morando em área de risco, e aí torna-se um problema recorrente. Isso aconteceu inclusive aqui em São Paulo, lá no Litoral Norte, quando o governo tentou remover as pessoas ali da Praia da Baleia, daquela região ali. Nossa, foi um protesto danado. As pessoas queriam voltar para a área de risco, mas aí não dá. Nós temos que fazer as coisas de uma forma estruturante. E aí, óbvio que investir em infraestrutura para evitar essas tragédias. Mas esses investimentos têm que ser feitos com a turma que estuda clima, meteorologia e tal, para saber quais são as áreas de risco. Então, o Rio Grande do Sul já é uma área recorrente, então essa região certamente precisa ser beneficiada.
Então nós precisamos fazer um estudo de quais são essas áreas de maior risco para também poder alocar esses investimentos de maneira mais efetiva. Mas tudo deve começar pelo empenho de prefeitos e governadores para remover as pessoas que moram em área de risco. Porque se essa medida não for tomada, nós vamos continuar vivendo uma tragédia atrás da outra. Sabe o que eu fico pensando, Piperno? Que assim, óbvio que o dinheiro é um aspecto importante, ter essa reserva cria uma garantia para que as ações sejam realizadas. Mas aí eu volto sempre naquele tópico do seguinte: não adianta destinar isso, por exemplo, para a Defesa Civil e que seja a Defesa Civil a coordenar isso como medida emergencial. Porque se a gente investir na origem, por exemplo, tendo já uma condição que observe os rios para evitar a construção muito próxima, garantir que não tenha ninguém morando na encosta, etc, 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 ou seja, planejamento, a gente não vai... o número de emergências como essas vão diminuir, pelo menos em tese, porque essas coisas acontecem porque a gente dá muita sorte pro azar, né? Vamos ser justos. Daí eu fico pensando assim, não falta na ponta, talvez, eu não li o projeto inteiro do Bibo e ele trata, pelo resumo aqui que eu li agora, trata especificamente da destinação de recurso, ponto. Mas não basta que eu tenha o budget lá na planilha, né? Como se a gente fosse falar da língua da empresa. Ó, você tem tanto no seu centro de custo. Legal. Eu preciso saber o que eu vou fazer com isso, porque o dinheiro lá parado não serve de nada, né, Piperninho? Só para situar no tempo, esse projeto então nasceu logo após as enchentes do ano passado. Então a gente está falando em duas tragédias, essa de agora maior, claro, mas a gente está falando em duas tragédias no espaço de menos de um ano, o que mostra que esse problema vai se tornando recorrente em uma região que também não faz muito tempo sofreu com a seca. Nós estamos falando de vários problemas climáticos. Hoje estava chovendo forte e já morreram algumas pessoas também em Santa Catarina. Não faz muito tempo nós falamos sobre tragédias semelhantes na Bahia. O Segredo lembrou aquela de Petrópolis e não vamos esquecer da região serrana do Rio de Janeiro, agora em 2022, quando morreram também algumas centenas de pessoas. Então isso vai se tornando algo muito frequente em muitas regiões do Brasil, para não dizer de queimadas, de estiagens fortes que originaram queimadas no norte do país. Mariana, Brumadinho. Mariana. Então, veja, há algumas coisas que elas podem ser feitas e outras a gente tem que partir da realidade posta, da realidade dada. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul rompeu a barragem. Ninguém vai conseguir impedir o rompimento de uma barragem. Evidente que você também não pode permitir mais que pessoas acabem ocupando encostas, que morem perto de rios. Tudo isso, obviamente, vai aumentar o risco. Mas você vê, aqui em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, eram frequentes as inundações dos rios aí nas marginais, Tietê e Pinheiros, com muitos prejuízos para várias áreas no entorno desses rios. Com o tempo, o Estado começou a mexer no leito desses rios. Sim. E esse problema, se não foi eliminado, ele diminuiu consideravelmente. Sim. Então, é necessário também esse tipo de obra visualizando o futuro. O que dá para fazer agora é consertar o que foi perdido e começar, com o tempo, remover populações de área de risco. Agora, mais na frente, começar a mexer nessas, pensar nessas obras mais estruturantes. Fala, Gani. Aro, você sabe que no Brasil tem duas palavras que não são muito levadas a sério. É segurança e planejamento. Planejamento de longo prazo. Meu pai é engenheiro, meu pai é egípcio, estrangeiro, nascido lá, veio para o Brasil com 27 anos, morou muito tempo nos Estados Unidos e ele sempre falou isso para mim, que no Brasil não tem uma visão de longo prazo, não há planejamento. Você quer ganhar sempre no varejinho. Exemplo disso é a construção de estradas que ocorreram aqui no Brasil, fazendo as estradas em curva, super perigosas, para ganhar mais na metragem, ao invés de fazer uma estrada em linha reta, como é muito comum nos Estados Unidos. Então, essa mentalidade, ela está presente o tempo inteiro. A gente percebe também, relacionado a questões de segurança, por exemplo, quem já viajou de navio, aqueles treinamentos que tem, o brasileiro ele leva aquilo meio no deboche, achando que aquilo é uma grande brincadeira, na farra. Não,
E tem questões muito sérias de segurança, seja em aviões, seja em navios. Então, eu só estou falando isso para mostrar como essa mentalidade do improviso, ela está presente o tempo inteiro. Então, é assim, tem o desastre, aí a gente toma uma providência, vê o que faz e depois está tudo bem e conta com a sorte, como você mesmo trouxe aqui. E a gente vai vivendo assim, sem tentar minimizar os danos, sem ter uma visão de longo prazo, de planejamento. Por isso que teve Mariana, por isso que teve Brumadinho, por isso que tem tantas tempestades com tantas vítimas fatais, com danos ao meio ambiente, com danos econômicos. Então, enquanto a gente não atacar, e eu concordo absolutamente contigo, a raiz do problema, a gente vai continuar, infelizmente, vendo as consequências dessas tragédias cada vez mais. E daí é o seguinte, ó, a Defesa Civil acaba de atualizar, são 41 mortos e 74 desaparecidos. Esses números estão sendo atualizados a cada instante, à medida que as pessoas vão dando conta disso para as autoridades. E vale dizer que, como é uma região grande afetada, tem uma dificuldade de acesso, até que se chegue só por aeronave, aquela coisa toda. E, enfim, vamos entender como as autoridades lá no Rio Grande do Sul vão lidar com isso nesses primeiros momentos e entender em âmbito federal como caminhará essa questão envolvendo aí a Câmara e etc., mas que depende, evidentemente, de uma articulação, né, geral. Não, e agora mais grave ainda porque está atingindo a capital, Porto Alegre, né? Então que agora nós estamos falando numa escala muito maior do que as outras cidades que foram atingidas até agora. Eu perguntei para o Arthur Cipriani das comportas, porque eu estava vendo imagens na internet e tal, de imagens antigas de Porto Alegre e dando conta. Aí quando você compara o que aconteceu com o que tem agora, você fala assim, poxa, mas será que vai dar conta de algo nessa magnitude, né? E a cidade cresceu, seguramente ela se esparramou para outras áreas que há décadas atrás não tinha gente morando. Então, tudo fica muito mais complexo. Eu me lembro daqueles acidentes que nós tínhamos, aquelas enchentes que nós tínhamos aqui na várzea do Tietê, que era uma região na qual não devia haver construção, havia moradia, projetos, inclusive, de moradia popular para lá, e, poxa, não era um lugar nem para moradia nenhuma, nem popular, nem de nenhum tipo, ou seja, e aquelas pessoas foram sendo retiradas e tal, mas com dramas humanos, assim, terríveis em função disso, né? Mas teve a construção, né, do piscinão. Isso, aí você foi tendo investimento, o próprio Rio teve obras e etc. Sabe que estava lembrando sobre essa menção quando faleceu uma pessoa afogada no túnel do Anhangabaú. Eu me lembro. Nossa, É impossível imaginar uma pessoa que morra afogada num túnel na cidade de São Paulo. E nesse dia em particular, lembra, minha mãe estava aqui, eu levei ela no aeroporto de Guarulhos, ela chegou a Buenos Aires, foi para a casa dela no bairro de Villa Devoto e eu ainda não tinha conseguido chegar na minha casa. Olha, por causa de que a Tietê fechava e parava. Era desliga e espera. Mas bem nessas situações em que a gente fica revoltado, eu fico revoltado e com certeza grande parte da audiência de imaginar. Dias atrás discutíamos o uso de um avião da FAB por um líder de deputado, senador, ministro do Supremo. Para isso deveria ser utilizado esse recurso. Não para que uma pessoa viaje, sim, inclusive sem dizer quem, para que e aonde vai, mas esse é um recurso federal que deveria ser utilizado para esse tipo de tragédias, para amenizar, pelo menos, as necessidades dessas pessoas. E aí eu enxergo dentro dessa política de Estado que deveria trabalhar qualquer comissão, grupo de trabalho, o que for, em duas linhas. A primeira nas questões urgentes e a segunda nas questões importantes, que não necessariamente são urgentes, mas que se antecipam de problemas que possam vir a acontecer no dia de amanhã. Quando numa empresa ou num Estado, seja federal, estadual ou prefeitura, você consegue trabalhar nas duas linhas com dois grupos de trabalho diferentes e eles em algum momento se juntam, você resolveu o problema. Porque aquilo que era urgente deixou de ser urgente para passar a ser importante. E aí é um caminho só. Mas aqui tem muita gente que não tem opções. Você pergunta por que eles moram do lado de um rio que possa sair do curso? Porque não tem opção. É isso. Então, Minha Casa Minha Vida, habitações sociais, essa é a prioridade. Então, trabalhar na urgência e na importância. Se juntaram os dois, o problema está resolvido. Vamos para outro. Não é que acabaram os problemas, mas senão a gente sempre está correndo atrás do prejuízo. Enxugando gelo.